Será que Ricardo Salles, o milionário ministro da Devastação Ambiental, seguirá o exemplo do covardão Abraham Weintraub e fugirá para Miami para tentar evitar a cadeia? É que o cerco contra ele está se fechando cada vez mais. Na semana passada, 9 ex-ministros do meio ambiente, de vários governos e distintos partidos, pediram à Procuradoria-Geral da República, a PGR, que investigue o fascistoide por crimes de responsabilidade. Em carta aberta à sociedade, eles lembraram que Ricardo Salles propôs, naquela fatídica reunião ministerial de 22 de abril, aquela esbórnia, que o governo aproveitasse a cobertura da mídia sobre a Covid-19 para passar a boiada da desregulamentação ambiental no país. O pedido à PGR foi formalizado através do Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente em defesa da democracia e da sustentabilidade. A carta cobra uma atitude do até agora engavetador-geral da República, Augusto Aras. Ela exige que a PGR, aspas, adote as medidas jurídicas cabíveis de forma firme e tempestiva para barrar iniciativas de estímulo à degradação do meio ambiente promovida pelo governo federal, assim como cumpra o compromisso constitucional de examinar com imparcialidade e presteza as denúncias de crimes de responsabilidade potencialmente cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, de acordo com representações protocoladas a essa PGR durante a Semana do Meio Ambiente. A carta ainda solicita que os ministros do Supremo Tribunal Federal velem pelo cumprimento efetivo dos princípios constitucionais de preservação do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem como do uso comum do povo, que é essencial à sadia qualidade de vida, assim como pela independência entre os poderes. Pede ainda que os membros do Congresso Nacional, sob a coordenação dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, assegurem o controle dos excessos e omissões do Poder Executivo Federal, não permitindo a tramitação e a aprovação de projetos de lei e medidas provisórias que fragilizem ou promovam retrocessos na legislação socioambiental do país. E a carta ainda pede que os governadores e prefeitos, diante da situação criada pela ausência de liderança e da ação prejudicial do presidente da República, sigam firmes no enfrentamento responsável da pandemia, usando de todos os recursos disponíveis, garantindo transparência máxima na divulgação dos dados e promovam políticas públicas de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável do país, bloqueando a escalada de destruição de nossos biomas. Ao final, os ex-ministros do Meio Ambiente reafirmam: fazemos um apelo em favor de uma urgente união nacional em defesa da Constituição e da edificação de um Brasil à altura das aspirações do povo brasileiro por uma nação plenamente democrática, plural e sustentável. Assinam esse histórico documento ex-ministros dos governos pós-redemocratização do país, dos governos Sarney, FHC, Lula e Dilma, ministro Carlos Link, Edson Duarte, Gustavo Clausi, José Carlos Carvalho, Isabela Teixeira, Marina Silva, Rubens Recupero, Sarney Filho e José Gottenberg, ou seja, todos os ministros do meio ambiente desse período. Coincidindo com esse pedido à PGR, a Justiça de São Paulo decretou, também na semana retrasada, a quebra de sigilo bancário do escritório de advocacia de Ricardo Salles e da mãe dele, Diva Carvalho de Aquino. A decisão foi proferida pelo juiz Marcos de Lima Porta, da 5ª Vara da Fazenda Pública, e atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo, que solicitou o acesso aos documentos no âmbito de uma investigação aberta em junho do ano passado sobre um suposto enriquecimento ilícito do atual ministro da Devastação Ambiental.
Conforme lembra o jornal Estadão, aspas, os sigilos fiscal e bancário do próprio Salles já haviam sido quebrados em novembro do ano passado, após recurso do Ministério Público apresentado junto ao Tribunal de Justiça. A investigação apura como o patrimônio desse ministro saltou de 1,4 milhão de reais para 8,8 milhões de reais entre 2012 e 2018. Nesse período, Salles foi secretário particular do então governador de São Paulo, picolé de chuchu, Geraldo Alckmin, do PSDB, e chefiou a sua Secretaria de Meio Ambiente do governo tucano. Em declaração feita à Justiça Eleitoral em 2012, quando foi candidato a vereador pelo PSDB, Ricardo Salles informou possuir 1,4 milhão em bens que constiam em aplicações financeiras, 10% de um apartamento, um carro e uma moto. Em 2018, o então candidato a deputado federal, já pelo Partido Novo, que de novo não tem nada, informou à Justiça possuir 2 apartamentos de 3 milhões de reais cada, 2,3 milhões em aplicações e um barco de 500 mil reais, alta de 335% em 5 anos, corrigidos pelo valor da inflação. O Salles que se prepare, vai ter que fugir também.